Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez com o Krakencast, tá? Só que com um grande diferencial. Hoje, dentro da Krakencast, nós vamos começar com um episódio chamado Vozes que Cuidam. E para começar com a régua lá em cima, como sempre nós fizemos aqui nos nossos programas, nós vamos falar com a Luciane. Já vou apresentar ela, tá? E antes de apresentar ela, fazemos como fazemos todos as quintas-feiras, tá? Eu me apresento. Me descrevo, porque muita gente que está assistindo ou ouvindo o nosso podcast, se tem alguma deficiência visual, ele consegue montar o cenário de onde nós estamos, tá? Então eu me chamo Jefferson Virgílio, eu estou com uma camisa azul e cinza, uma camisa preta por baixo, uso de vez em quando um óculos caramelo, tenho o que me resta de cabelo aí preto, né? Uma barba cerrada. O nosso estúdio aqui são duas paredes que tem desenhos de prédios, tá? Uma cortina azul, a luminária, duas TVs e uma mesa preta. Luciano, prazer estar te recebendo aqui no nosso primeiro Vozes que Cuidam aí, que é uma vertente da Krakencast. Fiquei muito feliz aí, né, com a sua participação, é um grande prazer e queria que você falasse um pouquinho de você e se descrevesse também. Primeiramente, agradeço o convite, é uma honra, né, participar desse primeiro episódio de um projeto tão lindo e tão importante para a sociedade, que faz tanta diferença. Meu nome é Luciane Morelli de Abreu Amorim, eu tenho 46 anos e eu gosto de falar a minha idade. Às vezes as mulheres gostam de esconder, mas porque viver é muito bom, envelhecer é muito bom. Exato. Eu estou vestindo um casaco cinza, meus cabelos são loiros por luzes, para disfarçar um pouquinho os brancos. Minha pele é branca, eu tenho uma altura mediana e é um prazer aqui poder compartilhar esse momento com vocês. Que legal, eu que fico feliz aí por estar recebendo, porque esse projeto nasceu, né, do Vozes que Cuidam, e a gente quer tanto dar voz para pacientes de câncer, né, quanto para cuidadores, quanto para profissionais, quanto para tudo, tá? É todo o ecossistema, como diz, tá? E vamos lá então, Luciane, que você trabalha com o quê? Eu sou enfermeira, né, de formação, eu sou enfermeira obstetra, pediatra, depois transitei para a área da gestão, trabalhei bastante tempo na assistência, trabalhei em pronto-socorro, foi meu primeiro emprego, minha primeira escola. Que legal. Depois partejei muito, vi muita criança nascer, participei da história de muitas famílias, sempre nesse cuidado da saúde da mulher, que eu sou completamente apaixonada. E hoje eu sou docente do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC, então estou em algumas disciplinas aí, tanto como coordenadora da gestão, na disciplina de atenção básica, saúde da coletividade, vinculada à residência, enfermagem obstétrica, pós-graduação. Nossa, não tem e tempo assim para vai, nada, né? Faz de tudo. Tem tempo. Eu falo que eu adoro fazer gestão do tempo, né? Eu ensino isso até para os meus filhos, porque isso faz toda a diferença. Sim, com certeza. Como mulher, multitarefas, né? Não só profissional, mãe, esposa, filha. Se nós não organizarmos o tempo adequadamente, a gente não consegue fazer nada. Você sempre trabalhou na área da saúde? Sempre. Desde criança eu queria cuidar das pessoas. Que legal. E sempre gostei da obstetrícia. Eu brilhava meus olhos quando eu pensava na saúde da mulher e nesse processo de nascer, que eu sempre achei um grande milagre. Como tudo acontecia de forma conectada, especial. Então, desde pequena, na verdade, meu primeiro trabalho foi já na área da saúde, né? Eu nunca trabalhei em outra área, a não ser atuando como enfermeira. Legal, e nasceu isso com você, esse desejo, né? E você sempre gostei. Tá até hoje na área. Até hoje na área e não me vejo fazendo outra coisa. Sou completamente apaixonada. Que legal. Completamente apaixonada pelo local onde eu trabalho, né? Pelos meus alunos, pelos pacientes, pelo que a gente pode, né? Que nós temos contato. Sim. Por essa conexão. Então,
eu sou muito feliz com tudo isso. Que legal, que legal. E fala uma coisa, conta um pouquinho da sua história agora. Eu sei um tiquinho que você me contou, mas o pessoal, né, quer saber. Conta um pouquinho da sua história. Eu fui aquela pessoa que sempre cuidei, né, como enfermeira, olhando sempre o paciente como um todo, pensando sempre em promover conforto, qualidade de vida, que esse é o nosso papel, né, na enfermagem. Estudei muito, né, foram muitos anos de estudo. E em 2017, na verdade, eu tinha 36 anos, eu fui para o outro lado e me tornei paciente. Foi ser cuidada. Fui ser cuidada. E é um susto, né? É um susto muito grande. Você acaba... Eu tive um diagnóstico de câncer de mama, amamentando, tinha um filho de 5 anos. Nossa. Uma filha de 3, que eu ainda amamentava, uma vez que, como enfermeira obstetra, acredito muito na amamentação, no aleitamento materno, até 2 anos ou mais, como preconiza o Ministério da Saúde, e amamentava minha filha ainda. E senti, né, no autoexame. Hoje nós nem chamamos mais de autoexame, é autoconhecimento das mamas. Não precisa de técnica, né? Porque às vezes as mulheres não fazem porque elas acham que precisam de uma técnica específica e não. Então, no ato de amamentar, eu senti que algo não estava legal. Certo. E fui procurar por ajuda. E aí você acaba escutando, às vezes, de alguns profissionais: mas você amamenta. É normal, né? Vai ter nódulo, mas eu conhecia meu corpo, né? E eu acho que isso que é muito importante deixar para as mulheres, esse olhar de se conhecer, olhar para si, ter o seu momento de identificar, isso aqui não tá legal. Pode não ser nada, né? Porque grande parte dos nódulos não são nada, mas pode ser. E quando a gente faz o diagnóstico precoce, que é o que a gente busca, as chances de cura, elas são maiores de 90%. Então, é muito importante. E a partir desse momento, eu falo que não que eu tenha feito o meu diagnóstico, mas eu já sabia que alguma coisa não estava legal. Fiz exames, deram normais, insisti porque algo me dizia que não estava. E conversei com a minha obstetra, que é uma pessoa que me conhecia, fez os partos dos meus filhos, e ela falou: bom, Lu, se você tá dizendo, e aí a importância, né, da equipe de saúde ouvir o paciente. Eu tinha 36 anos, sem casos de câncer na família, era improvável? Era improvável, mas eu estava dizendo, né? E ela me ouviu, pediu outros exames, e aí veio o diagnóstico, né, de dar carcinoma ductal invasivo grau 3. E aí o chão, ele... Perde o ele chão. Abre. Por um momento você fica né... Meu Deus, eu acho que compartilhando com outras Oncofriends, que é assim que nós nos chamamos, Oncofriends. Eu vou marcar, gostei do nome. Eu acho que esse primeiro... Ninguém está preparado para receber um diagnóstico desse, né? Ninguém. Por mais que você saiba da possibilidade, por mais que eu estava sentindo alguma coisa que não era, quando você recebe, a primeira coisa que você acha, e a gente ainda tem muito essa cultura, está mudando, mas a gente tem a cultura da morte, né? A morte tá ali, a finitude tá muito clara, porque na nossa cultura, a gente não gosta de falar sobre isso, né? Nós vivemos uma infinitude crônica. Exatamente. A gente acha que temos tempo... Vai viver ad eterno. Ad eterno. E quando você se depara com uma doença que é grave, você repensa muitas coisas, né? A primeira coisa que eu pensei como mãe, no meu caso, foi: e meus filhos? Né? Quem vai ficar com os meus filhos? Quem vai cuidar dos meus filhos? Meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Nesse primeiro momento. Mas eu tive uma equipe, tive muita sorte, uma equipe médica e uma equipe de enfermagem que me acolheram, que me ouviram.
o apoio da minha família, né, que também foi muito importante, e que depois desse primeiro susto, e agora? Agora a gente precisa fazer o tratamento, correr atrás, e vamos fazer o que precisa ser feito. Luciane, você falou aí um ponto muito importante, né? Que você foi diagnosticada ali, né? Em 2017, tá? E pelo que eu estou entendendo, você logo comunicou tanto a sua família, né? Quanto os seus familiares, né? E aí eles te deram esse apoio, essa força, que foi para começar o tratamento, tá? Por que eu te pergunto isso? Muitas pessoas, elas têm ou o medo de falar e a aceitação da pessoa para quem elas vão estar falando, seja um familiar, seja alguma coisa do tipo. E por outro lado, quando falam, aquela questão das pessoas verem com dó, que nem você deixou bem claro aí, né? Poxa, a morte está mais perto, vamos dizer assim, tá? Mas mesmo assim, eu acho que a atitude de você comunicar, ela é muito mais importante do que você sofrer sozinha, não é? Sim, as pessoas próximas não tinha como não comunicar. Eu lembro até que eu abri efetivamente a minha biópsia, o resultado, na casa da minha mãe. E automaticamente como eu conheço muita gente da área da saúde, eu automaticamente já liguei para as pessoas e já marquei um oncologista isso foi muito mais fácil para mim por ser da área da saúde. Então, eles acabaram ficando até um pouco perdidos nesse início, porque eu já dei esse start. Mas tudo que eu precisei, eles estavam perto, né? Principalmente minha mãe, meu esposo. Meu esposo não teve um dia de quimioterapia que ele não estava comigo. E a minha mãe com os meus filhos, né? Porque alguém precisava ficar com eles. Então, eu sou muito... Meu irmão mais novo, que também às vezes me acompanhava para um exame ou outro, porque é uma rotina de hospital intensa, né? Eu fiz quimioterapia, cirurgia, radioterapia, imunoterapia e ainda faço uso de tamoxifeno, que meu protocolo é por 10 anos. Então, é uma rotina extensa. E cada paciente responde de uma forma. No meu caso, o tratamento em si, eu não considerei ele tão... Eu esperava ser pior, né? Mas quando você está muito bem cuidada, os efeitos colaterais existem, mas você consegue manejar isso. Eu consegui trabalhar, então tive o apoio da instituição onde eu trabalho, eu não parei. Eu lia muito na literatura, né, que os pacientes, e por ser da área da saúde, eu não sei se isso é bom ou ruim, porque tem coisa que você não quer saber. É bom saber, né? Então, eu não lia coisas muito específicas. Eu não lia muito coisas específicas, porque tinha coisa que eu não queria saber. Mas os dados mostram que quanto mais o paciente oncológico ele consegue se manter na rotina diária dele, melhora o prognóstico. Então, eu tinha muito isso na minha cabeça, que eu ia respeitar o meu corpo, mas que eu gostaria de manter a minha rotina de trabalho para minha mente ficar tranquila. E nesse ponto eu tive apoio de muitas pessoas, né? Da minha família, dos meus coordenadores, né? Na instituição onde eu trabalho. Mas também muita dificuldade com algumas outras pessoas de fora. Exatamente por conta dessa cultura, dessa palavra. Eu te perguntei isso, porque assim, eu fiz algumas pesquisas, tá? Peguei, e uma das coisas assim, que eu mais percebi é essa omissão em falar, tá? E aí eu te fiz esse questionamento pelo fato do seguinte, é lógico, vai ter casos e casos, mas eu acho que
quando você comenta, quando você fala pro seu familiar alguma coisa do tipo, que nem você falou, você não teve jeito que você abriu o diagnóstico na casa da sua mãe, né? Sim. Então tava todo mundo lá, né? Mas para quem sabe e não comunica, ou espera o momento oportuno, você acha que isso É ruim. é ruim? É ruim. A pessoa acaba sofrendo sozinha, né? É ruim porque você já comunicando já é uma doença solitária. Solitária no sentido que você pode imaginar o que a pessoa está passando, mas você, É ela que sabe, né? Não tem jeito. as noites em que você acorda, os sentimentos que você sente, às vezes nem é físico, né? É o psicológico mesmo. Não tem como saber. E eu escutava, às vezes, de amigas que eram da área da saúde, pessoas que eram da área da saúde. Ai, sinto muito pelo que você está passando. E seus filhos? Eu falava, meu Deus, tá me matando. Eu falei, a pessoa tá me matando antes de acontecer qualquer coisa. E isso é uma coisa muito difícil e não é pouco que a gente escuta. É que as pessoas, o que eu vi quando eu conversei, né, que nasceu o projeto com a Nathalie Alvaide, espero que não tenha errado seu sobrenome, Nath. Um beijão aí, espero que você esteja assistindo. E ela falou que tem a condição também das pessoas não estarem preparadas para isso. Não. E um amigo que estava acompanhando no dia, ele falou que logo no começo que ele foi fazer, começou com as sessões e tal, ele estava de chapéu, né, porque os cabelos começaram, não caíram todos, mas começaram a cair. Ele falou que tinha uma senhora do lado dele. E ela perguntou, falou, nossa, moça, você vai acompanhar alguém? Ele falou, não, eu vou passar para fazer exame assim. Ela falou, ai, minha sobrinha aconteceu a mesma coisa, morreu mês passado. Não, direto. Ele falou, meu, quase que eu paro na hora ali, falei, bom, vamos me entregar. Então, assim, eu acho que essa atenção que a gente tem que dar também, quando for conversar, quando for explicar, quando for... E é o que você falou antes, você manter a rotina, não somente no seu trabalho, mas você manter a rotina de amizade, as pessoas te tratarem como elas tratavam antes. Exatamente. É a melhor coisa, porque você não muda o seu ambiente. Falam que existem coisas que nós não devemos falar, né? E entre elas de outros desfechos que não foram bacanas. Não é legal você falar. O que eu escutava, eu perdi o cabelo, né? Uhum. O cabelo cresce. É só você ter fé. Muitas coisas relacionadas à mágoa. Chega uma hora que é tanta informação que você recebe que você pede desculpa, você já pede perdão até pro seu cachorro. Porque você fala, meu Deus, mas que mágoa é essa? Castigo, né? Como que se você fosse um castigo. As recebendo, pessoas têm essa visão, né? E não são todas, mas foi muito difícil lidar com essa situação e a gente também vai aprendendo. Sim. Né? É que dói, né? Uma vez eu lembro de um fato específico que a pessoa falou, ai, que dó dos seus filhos. E eu falei, fica tranquila, cuidado com os seus também, porque a rua tá perigosa na hora de atravessar. E a gente não sabe o que pode acontecer. Exatamente. Para ver se as pessoas, elas acabam tendo esse discernimento, né? Mas muitas pessoas oferecem apoio, às vezes só tá ao lado, respeitando o teu silêncio, porque às vezes a gente só precisa de um silêncio, de saber que tem um ombro ali, um ombro amigo, ou amiga, vamos dar uma voltinha no shopping, vamos andar no parque, você tá precisando de uma sopa, né? Porque às vezes o apetite ele fica abalado. Então são coisas tão simples, mas eu também entendo que pessoas se afastam. E se afastam porque não conseguem lidar com a dor do outro. E eu tenho isso na obstetrícia, né? Quando você lidar a dor do partejar, não é todo mundo que tem essa facilidade de estar ao lado. E quando você tem uma doença em que o tratamento gera algum tipo de dor, de sofrimento, existem pessoas que não conseguem, né? Tem essa limitação e que também é válido e que também faz parte. A realidade dele, né? Eu tive pessoas que me mandavam mensagem assim, tô orando por você. E eu agradecia, porque essa pessoa estava lembrando de mim em um momento de oração.
Então, é muito variado. Eu, depois que eu comecei a pesquisar um pouco mais, que veio a ideia da gente começar, né? Falar do Vozes que Cuidam, tal, certinho. Eu comecei a pesquisar um pouco mais e eu vi que a melhor coisa é você manter o tratamento pessoal de amizade que você tinha antes. Sim. Poxa, vamos tomar um café? Sim, vamos tomar um café? Vamos, legal. Vamos ali, tem uma cafeteria bacana, tem um bolo gostoso, um café diferente, acabou. Não tratar diferente. Exato. Eu não preciso perguntar assim, mas você pode tomar café? É óbvio que pode, a não ser que sua religião não permita, né? Mas assim, exatamente. É óbvio que pode. Então, acho que tem. E mesmo que tiver alguma coisa que você não possa ingerir, por causa do tratamento, chega lá, você não come aquilo, acabou. Poxa, eu não posso comer bolo por causa da lactose. Eu vim tomar um café, mas você saiu da sua casa, você está batendo papo, você está falando, né, conversando com um amigo, você está num ambiente diferente. Então, o que eu percebi assim, eu tinha muita preocupação assim, como eu vou falar, mas não é como eu vou falar, é manter o que eu já fazia. Né? Então a ideia desse bate-papo é isso, que as pessoas entendam que você não precisa ficar, ai, nossa, mas e agora? Mas e agora o quê? É vida que segue. É vida que segue. Um diagnóstico não define quem você é. A vida, ela continua, ela não para. A sua vida não vai parar. E eu vejo que muitas pacientes às vezes acham que a vida vai parar por um tempo durante o tratamento. Não. Você vai mudar a sua rotina, vão existir coisas que você talvez não vá conseguir fazer, vão existir outras que você vai precisar fazer, como atividade física, né, que diminui a fadiga durante a quimioterapia, então não gosto, mas preciso. E a vida, ela não para, ela não vai parar durante... O meu tratamento foram 2 anos. Eu não podia ficar parada 2 anos. E não romantizando, tá? Porque jamais eu gostaria de receber esse diagnóstico. Mas a finitude, o olhar para a finitude faz você ter uma visão de tempo com tão mais qualidade. Você valoriza tão mais o tempo que você tem com as pessoas que não dá para explicar. E você está falando um negócio que é tão interessante, que o dia que eu entrevistei a Nath, acabou, nós fomos embora, descemos, né? Daí o amigo que me apresentou ela deu uma carona para ela, eu peguei o carro e estava vindo para casa. Parei no farol ali embaixo, olhando, falei, nossa, que entardecer bonito. Não sei quanto tempo que eu não levava para o céu para ver o sol se pondo, sabe? Chegou lá na frente, eles estavam mexendo ali em umas plantas, plantando, trocando. Eu falei, caramba, parece que as coisas dão mais cor, né? Dão mais... Você até me arrepiou quando você falou isso agora. Você presta mais atenção, né? Porque eu ia trabalhar logo cedo e tava aquele sol, assim, nascendo, né? E eu falava, eu agradecia, eu falava, ai, que céu lindo, obrigado, Deus. Pelo momento, né? Por esse momento. Você, por exemplo, eu careca. Se eu não tivesse ficado careca, não gostaria, tá? Sim. Não gostaria. Eu não saberia o que é tomar sol na cabeça. É uma sensação tão maravilhosa que quando eu senti a primeira vez, eu falei assim, que gostoso isso, que gostoso. Então, assim, de uma coisa ruim, que é ruim, sim, que não é bom, a gente precisa saber tirar proveito de coisas que podem ser momentos bons também. Meus filhos pequenos, quando eles me viram careca pela primeira vez, eu tive vergonha. Então, quando eu cheguei em casa e raspei a cabeça, eu tava com lenço e fui mostrar pra eles. Mamãe vai fazer um tratamento e o cabelo da mamãe tá caindo e a mamãe precisou raspar. E tirei o lenço. Eles começaram a rir. Que legal. Eles riram e me abraçaram e falaram, mamãe, que legal, eu quero lavar a sua cabeça. Todos os dias que eu ia tomar banho, eu tinha que dividir. Um passava o shampoo, o outro o condicionador. Numa careca. Numa careca. Então, a sensação da mãozinha
isso Já é um tratamento, né? já é, né? Então, eu aprendi uma frase, né, da Louise Hay. Quando alguém me tocava, eu sempre pensava, todas as mãos que tocam o meu corpo são mãos curativas. E isso fortalecia cada vez mais, até quando eu tinha que fazer a quimioterapia, né? Isso aqui, eu estou buscando a minha cura, essas pessoas que estão cuidando de mim são mãos curativas. Então, vai muito de como você quer olhar para a sua situação. Ela não é boa, a situação não é boa, mas existem momentos em que talvez se não tivesse acontecido, eu não teria vivenciado. E isso é muito reparado, louco. Né? Ou reparado. Hoje eu sempre fui um pouco seletiva, né, no meu convívio. Hoje eu sou muito mais seletiva ainda, porque eu vou para onde eu quero. Se eu não tô com vontade, eu não vou. Eu vou ficar com as pessoas que realmente eu sinto uma conexão, eu sinto uma energia. As demais eu vou respeitar da mesma forma. Então você acaba aproveitando muito melhor, cuidando melhor do seu tempo, né? Mas olha, que legal, que legal. E esse que é o propósito, porque assim, você fala com algumas pessoas, eu me policiei algumas vezes, principalmente no comecinho, então assim, conversar com uma pessoa. Olha, você vai ter que conversar com uma pessoa que tem o câncer, tá bom. Eu chegava, não sabia o que eu fazia, não sabia se eu dava a mão, não sabia se eu dava um abraço, não sabia se eu dava oi, tudo bem, prazer, dava um beijo. Até um dia que eu fui conversar com uma pessoa, cheguei perto, ela olhou, oi, tudo bem? Aí eu travei, não sabia, né? Porque a gente acha que tá frágil, acha que não... E a pessoa até brincou, falou assim, Jefferson, olha, eu tenho câncer, eu não tenho lepra. Pode... Aí, com aquele balde de água fria, aí ela começou a rir, daí... Então, assim, a ideia do que a gente quer levar é assim, é uma opinião não, é a sua história, e contando, olha, é a vida que continua. Você tem que continuar fazendo suas coisas, você vai ter algumas limitações, vão ter algumas coisas que aparecem naturalmente por causa do tratamento, só que a vida continua. É bom você levantar, é bom você sair de casa, é bom você ver pessoas, é bom você ter o seu trabalho, continua dentro das suas condições a trabalhar, mas, poxa, eu estou em casa, vai dar uma volta, vai sair, porque você acha que a partir do momento que você fica acuado, a tendência é piorar, né? Sim, a mente, né? Você precisa ter uma mente muito... trabalhar muito a sua mente, porque o medo, ele faz parte de todo esse processo. Não só durante o tratamento, mas o pós-tratamento. Porque é outro medo, né? Você para de fazer quimioterapia, você para de tomar o remédio, né? Que eu fazia imunoterapia para o meu subtipo de tumor. E aí você fala, meu Deus, e agora? Agora eu tô desprotegida. E você vê como que é o ser humano, agora eu tô desprotegida, você entrou não tô tomando nada. Então, você entrou num ambiente que você tinha toda a parte de medicação, que era, vamos dizer, não é legal. Sim. E a hora que para, você... Caramba, você se acostumou com aquilo, depois você precisava desacostumar com aquilo. Exatamente. Aí você fala, bom, mas e o medo de voltar? E o medo da recidiva? Aí o negócio pega também. Porque você acaba conhecendo muitas oncofriends. Eu tinha uma amiga que falava assim, Luciane, eu conhecendo você, não entre em grupo. Não entre em grupo. Porque existem muitos grupos, onde uma apoia a outra. Que vai servir para algumas e que vai ser bom. Mas que para algumas não vai ser. Para mim não foi. Né? Porque sempre, às vezes, uma vinha a óbito e aquilo... era como se estivesse acontecendo comigo, e eu pensava, eu sou a próxima, né? E para outras pessoas não, era super tranquilo, elas se apoiavam, elas se ajudavam. Então teve um momento em que eu tive que sair desses grupos, porque para mim não foi uma coisa legal, exatamente porque cada um tem a sua história,
né? A doença, ela não é linear. E mesmo para as pacientes com o mesmo, por exemplo, o mesmo subtipo que o meu, o mesmo diagnóstico que o meu, a resposta, que eu digo muito para os meus alunos, né? A resposta humana é diferente. Tem gente que vai ter náusea, tem gente que não vai ter, tem gente que vai ter cansaço, tem gente que não vai ter, tem gente que vai ter outros sintomas, tem gente que não vai ter, né? Então, é muito individual. E por isso que é tão importante confiar na equipe de saúde que você vai estar tratando. Ter a sua rede de apoio para dizer, hoje eu não estou legal, hoje eu não vou conseguir, por exemplo, cozinhar. Né? E você ter alguém que possa fazer isso para você. Hoje eu não vou dar conta de cuidar dos meus filhos. E ter alguém que consiga fazer isso por você. Porque cada um responde de uma forma. Da mesma forma, o próprio organismo, né, que nem você acabou de falar, ele vai responder de uma forma. Né? Não responde igual. Eu lembro que eu perguntei para o meu médico, que é um pesquisador fantástico, acho que posso falar o nome dele aqui, o Dr. Auro Dalgiglio, que ele me acompanha já nesses anos todos. Ele é um médico, assim, fantástico, humano. E ele falou assim pra mim, você acredita em Deus? Né? Ele viu que eu tava desesperada na primeira consulta. Eu falei assim, acredito. Ele falou assim, então temos meio caminho andado. Que legal. Confia que tudo vai dar certo. Então, assim, todas as minhas dúvidas ele sanava, né? A equipe dele, a Cris, a Juliana, que também é enfermeira aqui, eu só deixava ela colocar minha quimioterapia, eu não deixava outra enfermeira. É confiança, né? Era confiança, o vínculo, né? Então, isso, eu tive muita sorte com relação a isso. Entendo que, às vezes, não são todas as mulheres que têm essa mesma possibilidade. E é uma coisa que nós precisamos lutar, nós quanto sociedade, porque os tratamentos, às vezes, oferecidos pelo Sistema Único de Saúde não são os mesmos que são oferecidos pela saúde suplementar, pelos convênios. Então, no meu caso, o meu subtipo, o padrão ouro de protocolo, ele só é oferecido para as mulheres quando elas já possuem metástase. Então, a chance, né, de uma cura total, ela acaba sendo diminuída comparado com uma paciente que tenha esse suporte do convênio, que é uma coisa que a sociedade também precisa discutir. Nós precisamos falar sobre isso. Sim. E me fala uma coisa, e mesmo com todos esses problemas, a tecnologia, ela está avançada, não está nessa questão? Muito. Hoje está aí, teve o último congresso, a ASCO, com várias pesquisas. As tecnologias estão avançando, os tratamentos, eles ficam... as pacientes não sofrem com tantos efeitos colaterais. Ainda tem a queda de cabelo, né? A queda de cabelo, quando a gente pesquisa, é uma das coisas que mais as mulheres têm medo, por conta da autoestima mesmo, né? E o medo de você se olhar no espelho e se enxergar doente, né? Que foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu organizei, eu falo que eu faço uma gestão cronológica da minha vida. Eu falei assim, eu vou perder o cabelo, então eu vou mandar fazer uma peruca igual ao meu cabelo. Eu não quero usar lenço, uma opção minha. Sim. Tem gente que fica lindíssima. Eu não queria. E eu consegui organizar assim. Fiz a peruca, eu raspei a cabeça, coloquei a peruca, ele cortou na minha cabeça e eu saí para dar uma aula. Para dar uma aula. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Então, isso para minha autoestima foi bom. Mas eu tinha receio de ficar sem a peruca na frente de pessoas que eu não tinha tanto vínculo, né? Então, isso também me impactava, né? Algumas mulheres não têm a possibilidade da peruca. Isso é uma coisa que existem as ONGs aí que ajudam, que auxiliam e que pode ajudar nesse sentido também. Nossa, mas que coisa, né? Como que eu posso explicar? Foi uma mudança assim drástica, né? Que aconteceu, você foi se ajustando àquilo, passou, né? E
saiu do outro lado praticamente já. Né? Tá não foi linear, né? A gente fala assim que um dia eu tava bem, outro dia eu tava chorando. Aí você se desespera, daqui a pouco você tá bem de novo. Mas eu costumo falar... E é pra todo mundo assim, mas a gente precisa se ajustar. A vida não é assim, qualquer problema, às vezes, sem ser doença, você precisa se ajustar. Não é? Quantas vezes você chega com um problema, uma pessoa, não sei assim, que se intitula sadia, vamos se dizer, né? Chega em casa num momento desesperado alguma coisa e chora no banheiro, vai tomar banho, dá um desespero, dá não sei o quê. Então hoje ainda mais com essa questão de depressão que vem aí, né? De uma forma, essa mudança que nós tivemos radical, né? De forma de trabalho, forma de consumo, relacionamento, família, mudou tudo, né? Mudou tudo. Eu costumo falar que nós estamos aí num Gênesis de novo, né? Sim. Começando a entender como que o mundo está, para onde que está indo, como que está indo, e o desespero vem para todo mundo, né? Eu vi outro dia uma sátira aí que a pessoa falava assim, né? Nossa, eu tenho câncer e assim a chance de eu ir embora é grande, né? Daí o outro falava assim, quantos que morreram hoje que não tinha nada? Quantos que foram em acidente de carro, acidente de trabalho, que tomou tomou um tiro aí, não tinha nada. Eu estava com uma pessoa no hospital, a pessoa estava fazendo quimioterapia, eu estava como acompanhante, no dia que o avião da Marília Mendonça caiu. Aí. E aquilo te traz assim, tinham várias pessoas ali no hospital recebendo quimioterapia, né, com doenças graves. O avião caiu. Então, nós não controlamos. Nós achamos que nós controlamos alguma coisa, mas a gente não controla. Exatamente. Eu vou até além do que você está falando, né? Algumas pesquisas que eu vi, algumas reportagens, eu gosto muito, sabe, de ouvir comentários de vários segmentos, né? E um deles falava assim que até o livre-arbítrio que nós achamos que está tão na nossa mão tem nada a ver. Tem nada a ver. Não tem. Você tem, mas eu tenho livre-arbítrio, eu tenho opção. Você tem opção dentro daquilo que você vai seguir já, que já sabe que você é da sua escolha. Então é ilusório o livre-arbítrio. É ilusório. Né? Já está aquilo traçado tal. E é levantar a cabeça e, que nem você falou, e fazer, né? Ir atrás, se preparar, se prevenir, fazer exames. Né, que é muito importante. Muito importante, não ter medo. Não ter medo. Eu vejo muitas mulheres que falam, não fui fazer porque a mamografia vai doer, eu tenho medo do resultado. Não tenham medo, né? Quando a gente procura, quando a gente acha, a gente cura. Então... E quanto mais cedo, melhor, né? Diagnóstico precoce. O que a gente... estimula muito o diagnóstico precoce e os pilares, né? Os pilares de qualidade de vida, que é não fumar. A bebida alcoólica influencia bastante, principalmente para o câncer de mama, né? Os estudos apontam. A atividade física, uma alimentação equilibrada. Ou seja, tudo que é bom para quem não tem o diagnóstico é bom para quem tem. Né? Exatamente. Então, uma coisa que qualquer pessoa deve fazer é evitar cigarro, bebida, má alimentação, todas essas coisas. E eu lembro que eu nunca fumei, eu nunca bebi, sabe? Eu sempre fui uma adolescente mais caxias, assim. E eu falei pro meu médico, meu Deus, de onde que veio isso? Aí ele falou assim pra mim, Luciane, você é um ponto fora da curva. Isso ficou muito gravado para mim, porque eu falei, se eu sou um ponto fora da curva pro diagnóstico, eu vou ser um ponto fora da curva no tratamento também. Então, quando eles falavam para mim, olha, você pode ter isso, aquilo, essa reação, eu pensava na minha cabeça, né? Eu falava, não vou ter, porque eu sou um ponto fora da curva. Eu não vou ter. E eu não tive. Que legal. E Olha não tive. Que legal. Então eu pegava muitas coisas do que era me falado e trazia isso também para minha vida como aprendizado. E um grande detalhe, né? Você teve esse sucesso no seu tratamento também, porque o que ajudou, você não beber, você não fumar, todas essas coisas. E tudo
Terapias integrativas. Gente, hoje o SUS oferece terapias integrativas. Às vezes as pessoas não conhecem. Lá na atenção básica, na atenção primária à saúde, procurem. Né? Os enfermeiros são treinados e capacitados para fazer auriculoterapia, aromaterapia. Tudo que era de terapia integrativa durante o meu processo de tratamento e pós, eu fiz. O que é terapia integrativa? São terapias complementares em que são estudados que fazem bem também para a saúde, né? Então, por exemplo, para acalmar uma ansiedade, o óleo de lavanda, né? Então, você usar, às vezes, aquele óleo passando nos punhos, ou mesmo colocando num aromatizador, fazendo respiração. Isso te ajuda a tratar, na literatura, diversas doenças. Ela não substitui o tratamento tradicional. Sim. Mas ela complementa, né? Então, são integrativas e complementares. Temos a acupuntura, que todo mundo conhece, que é tradicional. A auriculoterapia, que é muito usada na atenção primária, onde você tem pontos, sementes ou cristais que você coloca em pontos determinados da orelha, que isso também te ajuda para dor, para cansaço, para náusea. Então, tudo que eu conhecia e que eu pesquisava e que eu lia, eu ia fazendo para me ajudar também. E aí você consegue distinguir, né? Aquele que fizer efeito, você continua, e o que você não se sentiu bem... E o que você não se sentiu bem, você não faz. Eu me recordo que meu falecido pai, ele tinha pavor de hospital igual a mim, tá? Eu tenho E aí ele teve um cálculo renal. Virou uma pedra e o médico falou para ele, olha, nós vamos tentar tirar com a sonda, se não der. Ele falou, tá bom. O médico falou, eu vou te dar 1 mês. Tudo que te ensinarem você faz. Ó, tem chá disso, toma. Tem não sei o que, toma. Tudo que te ensinarem você faz. E a pedra saiu. Tá vendo? Um chá lá, não é o chá de quebra-pedra, é um outro lá que falaram para ele, toma isso daqui que é bom, tal. Minha mãe arrumou, ele tomou 1 semana, a pedra saiu. Então, eu costumo falar assim, né, tem muita coisa que a gente se assusta, né, a gente fica com medo, mas eu acho que é um processo que a gente tem que passar, né? Sim. Algo que a gente tem que passar para sair do outro lado. Exatamente. Né, para sair, para saber analisar, para saber dar valor em algumas coisas, não sei, eu acho que tudo tem um propósito, nada é aleatório, né? E um propósito para quem nos rodeia também, né? Exatamente, que eu acho que é o maior. Né? Que nem você estava comentando no começo, né? Que eu ouvi, eu achei muito interessante numa reportagem, né? Que a pessoa falava assim, por que eu? E a pessoa falava para ela, por que não você? Exatamente. E aí quem estava em volta uniu família, o pessoal se juntou e depois que passou o processo já criaram um hábito de cada domingo almoçar na casa de coisa que não tinha antes. Que não tinha antes. Né? Então essa união ela foi muito legal, foi muito interessante. E falar, né? Que eu vejo, eu levantei, até esqueci de trazer minhas anotações, mas eu tinha ali uma série de coisas que a pessoa acaba absorvendo sozinha. Sim, e isso é ruim, né? O apoio, até se tiver a possibilidade de fazer, né, de um acompanhamento psicológico. Sim. Tem gente que evolui para uma depressão e precisa também de um suporte de medicamento. Cada um, né? Aí você vê, o papo tá tão gostoso que Acabou? Mandaram pergunta aqui, eu nem vi, agora ele avisou. Ô Gabriel, você mandou aqui no... Você mandou para mim? Mandei no número da Vox. Ah, tá. Aqui, ó. Luciane, perguntaram assim, o que motiva você a seguir em frente? A vida, meus filhos, o meu propósito de tornar a minha profissão, a enfermagem, o cuidado com as pessoas mais científico, com maior cuidado, que as pessoas tenham uma qualidade de assistência quando elas precisam. Os meus filhos, que são a minha paixão, né, que não tem como não... A
Acho que a minha maior motivação é o que eu amo fazer, o meu propósito, aquilo que eu me propus quanto profissional e os meus filhos. E uma coisa, né, agora até na sua profissão, né, você comentando com alguém, a hora que você for, não sei se você acaba lidando com pacientes alguma coisa, você tem muito mais autoridade para falar, né? Sim, e às vezes você não precisa nem dizer. Eu encontrei uma paciente na UBS, estando com os alunos, e ela queria uma informação sobre vacina. E aí eu expliquei para ela e ela começou a falar assim para mim: ai, porque eu tive um diagnóstico, vou ter que fazer uma cirurgia na tireoide. E assim, eu nitidamente percebi que ela estava desesperada. E aí eu ajudei ela a ter essa informação e olhei para ela e falei: você quer um abraço? Que legal. E dei um abraço nela e ela começou a chorar. E falou assim para mim: era isso que eu estava precisando. Então, quando você passa por isso, você acaba tendo um feeling maior, né? Um feeling maior. Eu não falei nada. Eu perguntei se ela queria um abraço. E às vezes a vida é tão corrida, né? Tão corrida que a gente esquece de dar abraço nas pessoas. A gente esquece de falar que a gente ama aquela pessoa. Será que a gente vai encontrar aquela pessoa amanhã? Tem uma outra aqui que ela não fez uma pergunta. Ela simplesmente colocou aqui uma frase. Luciane, uma mulher e profissional incrível. Ai, obrigada. Tem toda a minha admiração. A Gláucia falou. Ai, a Gláucia. Mandou uma mensagem. Aí, Gláucia, o recado tá dado aqui, viu? A admiração é mútua, ela sabe o que ela faz, ela e a Bia, a pesquisa que elas estão desenvolvendo, que elas vão ter oportunidade aí, né? Não, semana que vem, hein? É uma admiração, assim, é uma mudança para muitas mulheres na saúde. Sim, né? Eu conversei com elas, né? Conversei primeiro com a Gláucia, depois nós fizemos uma videochamada e deu para ver, sabe, o empenho, a dedicação. Nossa, é um negócio fantástico. E sua também, né? Porque falaram muito bem de você, né? Eu tava pensando aqui, eu falei, poxa, a gente faz uns 2, 3 cursos aí, caramba, daí começa a conversar, pós-nisso, pós-doc, pós-nisso. Eu falei, mano, vocês não param, não? Tem a Thaís também, que trabalha lá na faculdade, que foi uma inspiração para mim. Que legal. Muitas pessoas me inspiraram, assim, e às vezes elas nem sabem o quanto elas Mas às foram vezes importantes. numa conversa, né? Numa palavra, que nem você falou, num gesto que a pessoa precisa daquilo. Sim, né? sim. Precisa de um obrigado, precisa de um oi, precisa de um abraço, precisa de algo para continuar e para se levantar, né? Sim. Isso é tudo, né? Eu acho que é tudo, né? Isso é tudo. Eu sempre tive a mania de sempre agradecer e cumprimentar, principalmente bom dia. Então, todo lugar que eu trabalhava, as senhoras que trabalhavam no café me adoravam. Porque ela, bom dia, tudo bem? Nossa, já fiz um café para você, fiz não sei o que para você. E é um negócio tão simples, né? Como você falou, às vezes a gente passa tão corrido, né? E não percebe, né? Por isso que eu falo, hoje o tempo para mim, ele é preciosíssimo. Eu dou muito valor a quem disponibiliza o tempo para alguém. Você acaba aproveitando muito mais o seu tempo, né? Porque você tá doando aquilo que o que você tem de mais precioso. De mais precioso. Cada dia, amanhã, nós temos um dia a menos aqui. Exato. E cada dia um dia a menos. Então, nós precisamos saber fazer escolhas assertivas. Escolhas que realmente nos tragam amor ao próximo, né? Felicidade, paz, né? Eu já quis muito ter razão. Hoje eu não quero mais ter tanta razão. Mas acho que eu é o quero momento ter que paz. a gente passa, né? Acho que é tudo, né, Lúcia? É tudo. Acho que a gente passa por uns momentos, até na entrevista anterior que eu participei, aqui no podcast anterior, a gente estava falando sobre isso, né? Chega uma hora que você quer paz, né? Você não quer ter razão, você não quer estar certo, você não quer... O que você quer ouvir? O que você quer que eu te fale pra gente parar com isso aqui? Não é assim? Exatamente. E acho que depois que você vem de um processo que nem o que você parou, você acaba aí que você, né,
Parece que a gente aprende a entender melhor as pessoas, né? Aprende. E assim, hoje eu falo, eu me admiro, né? Às vezes as mulheres, elas não se admiram ou acham que não vão conseguir. Consegue. Nós podemos o que nós quisermos, né? E hoje eu tenho uma coragem. Eu sei que qualquer coisa que acontecer na minha vida eu vou conseguir superar. Com certeza. Qualquer coisa. Então isso te dá uma noção de força que às vezes nem você sabe. Eu não sabia que eu tinha essa força, né? E hoje eu sei que eu tenho. E hoje eu sei da minha capacidade e de resolver as questões e de lidar, né, com o mundo que tá aí na nossa frente, esse milagre, esse presente, né, e aproveitar cada momento, todos os dias. E de tudo, né? De tudo que vem com a vida, né? A natureza, a beleza, as pessoas, a família, Sim. Né? A gente aprende Eu comecei a dar muito, não que eu não dava antes, né? Mas a gente sempre pode se doar um pouco mais. Sim. Né? Eu cuidei da minha mãe quase 10 anos com Alzheimer. É muito difícil, né? E ela faleceu em 2020, né? Faz 6 anos que ela faleceu. Assim, depois que você passa, você fala, pra que eu vou ficar discutindo disso? Pra que eu vou arrumar confusão com aquilo? Sabe? E você dá prioridade para outras coisas, não que sejam melhores, mas você muda seu foco um pouco, né? Fazer um negócio mais tranquilo, conversar com outras pessoas. Você muda o seu foco e também é difícil lidar com as pessoas que acabam não tendo essa noção, né? Porque você quer que o outro entenda que o que a gente tem é agora, é o hoje. E tem gente que não entende. É isso aí. Não é? É isso aí. É isso aí. E eu também entendi que não dá pra querer pelo outro, né? Dá pra gente sinalizar, mas querer Mas é aí pelo que entra no que você falou. A gente começa a selecionar Seletivo. melhor as pessoas que você quer perto de você. Exatamente. Né? Você começa a selecionar. Tem pessoas que elas vão automaticamente. Tem pessoas que você vai precisar se afastar. Né? Mas você seleciona muito. Né? As pessoas que fazem bem para você, né? Você tá junto, você conversar, né? Você, sei lá, chamar para um café ou para comer uma pizza na sua casa, alguma coisa assim, né? Você seleciona demais. Tem uns que vão te falar, pô, chata, né? Que pessoa chata em comer. Que metida, né? né? Exatamente. Nossa, você era mais humilde, né? Não, aqui eu acho que aquela parte que nós falamos é o ciclo, né? Mudou, né? Não tem jeito, né? E a gente tem que priorizar isso. Luciane, foi um prazerzão ter você aqui. Espero ter mais vezes, eu que adorei. tá? E a gente também depois vamos conversar para esses contatos seus, para a gente dar sequência para ficar. E uma coisa que eu sempre peço assim, para essa câmera aqui que é a sua, eu quero que você deixe uma dica para quem aí está recebendo o diagnóstico de câncer e está num desespero danado, está procurando, porque eu acredito que é aquela fase que você está caindo, está querendo se agarrar a alguma coisa para parar a queda pelo menos, tá? O que você falaria para essas pessoas hoje? Eu falaria que somos humanos, permita-se sentir, né? Permita sentir o desespero, mas saiba que é um momento que vai passar, um momento que vai ser desafiador, mas que também você vai descobrir muitas coisas lindas. Não deixe de viver um dia sequer por conta de um tratamento. Viva, sinta, respeite o seu corpo, respeite o seu momento. E siga com coragem. O medo, ele vai acontecer, mas vai com medo mesmo, que no final tudo se ajeita e tudo dá certo. Tudo dá certo.
Você quer deixar algum contato seu, ou da pesquisa, ou se você tiver algum e-mail? Eu tenho meu Instagram. O Instagram, legal. Eu vou deixar o meu Instagram, @lua_amoro. Então, quem quiser... Peraí que eu já vou seguir agora seguir. já. Começar aqui, peraí. @lua_amoro. Vamos lá, porque daí eu já... Lua Amoro. Underline, tem que ter. Tá. Lua _ Amoro. Tá aqui. Poxa, tá famosa, hein? Tá famosa. Pessoal, @lua_, underline aquele tracinho embaixo, não é o tracinho em cima, tá? O tracinho embaixo perto da linha ali, tá? Amor, tá? É Luciane, professora, palestrante de saúde da mulher. Sigam ela também, tem aqui, acredito, várias dicas, tem bastante material dela aqui, tem muita dica. Sigam, já vou ser invasivo, que se quiser alguém perguntar alguma coisa, entra aqui na mensagem, faça a sua pergunta, tire sua dúvida, eu tenho certeza que no momento oportuno ela vai responder. Tá bom? Agradeço também ao pessoal que está com a gente, a Escuderia do Bolo, ao Eric, agradeço ao Rafa, agora não lembro qual que é o Insta lá do doce. Rafa, agradeço. Quem mais? Tem um monte de gente aí, tá? Um grande abraço para o Sérgio e até quinta que vem, tá? Eu não vou falar que nós vamos trabalhar, já falei, né? Quinta que vem vai estar as meninas, né? Mas quinta que vem nós vamos falar com duas pesquisadoras que inclusive trabalham com a Luciane. Fantásticas, tá? Não percam. Eu nem vou falar o nome delas e nem o que é para vocês assistirem, vai ver que bacana que é a pesquisa delas. Tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado por estar aqui com a gente. Siga a gente no Krakencast, Kraken de quilo, tá? 2K, tá? Kraken, 2Ks, né? Do K de novo, EN, underline cast, CAT, e vozes, underline que mudo, tá? É só o que sem o U e sem o E, underline cuidam, que é do nosso podcast aqui, tá? Grande abraço a todos e até semana que vem. Obrigado.